Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa primeira aula. Então vamos falar um pouco sobre a origem aí, de onde surgiu aí o ar-condicionado, tanto falado ar-condicionado, tá? Vocês vamos falar de climatização, estamos falando de ar-condicionado. E aí a gente vai até desmistificar um pouco essa palavra, tentar chegar mais junto aí, mais próximo do que é a realidade mesmo, de fato, tecnicamente falando, o que seria esse aparelho, tá? Pessoal, então para iniciar, queria contar brevemente uma história sobre um cara, aquele cara que inventou o ar-condicionado. Você precisa saber dele. Quem é esse cara? É o William Carrier. Esse cara criou o ar-condicionado. Ele é um engenheiro mecânico dos Estados Unidos e foi com 25 anos de idade, foi trabalhar numa indústria. E lá ele teve uma dificuldade lá. Na verdade, ele teve um desafio. Criar um equipamento que retirasse umidade, porque ele trabalhava lá com um processo de impressão e a tinta manchava por conta da umidade. Então ele teve que criar um equipamento que tirasse essa umidade do ar, né? Só que para a umidade sair, o que é que acontece? O ar acabou esfriando, né? Então ele tinha que esfriar o ar, né? O ambiente, para poder essa umidade sair. Então o que é que aconteceu? Ele, quando criou o equipamento, resolveu o problema da umidade, só que acabou resolvendo outros problemas, como baixando a temperatura dos ambientes internos. Aí, quer dizer, a invenção foi além do cara inventou, além do que ele queria. Então, o que é que aconteceu? Essa invenção dele acabou saindo dali, ele saiu da fábrica onde trabalhava e seguiu em frente com aquela invenção. E hoje, para quem não conhece, a Carrier, né, é uma empresa gigantesca, né, que já vem do fundador William Carrier. É uma empresa gigantesca que trabalha com equipamentos gigantescos. Hoje, para quem não conhece de fato a Carrier, ela está associada à Midea Carrier, né, a Conf, a Admiral. Então tem algumas empresas que estão interligadas, a Springer, né? A Springer também está interligada à Carrier. Então a Carrier é hoje uma potência, principalmente não só em pequenos equipamentos, em equipamentos maiores, equipamentos como chillers, tá? Então tem chillers Carrier muito bom, centrífugas Carrier, chiller parafuso, chiller compressor scroll. Então essa empresa cresceu demais a partir de uma ideia do seu fundador, lá numa fábrica quando ele trabalhava, quando ele tinha 25 anos de idade. E daí o que é que aconteceu? Isso foi em que ano? Isso foi em 1902. Então foi quando surgiu, né? Inventou, né? Quando surgiu aí essa invenção. Surgiu aqui em 1902, tá? Em 1910 criou o quê? Aparelhos residenciais. O primeiro aparelho, né? Residencial. Aparelho residencial, tá? E depois disso, né, em 1950, esses aparelhos aqui, ó, residenciais, o que é que aconteceu? Entrou para produção, né? Então surgiu aí produção de aparelhos, né? Produção de aparelhos. E o que é que acontece? Nesse ano aqui foi quando realmente o mercado começou a explorar de fato esse aparelho, né? Que começava a esfriar o ambiente, baixar a temperatura. Algumas lojas dos Estados Unidos começaram a ter mais clientes, né? Então isso aí movimentou tudo, mudou a estrutura total do comércio também, porque o cliente gostava de estar na loja. Então era um problema anterior. Então, até hoje, né? Eu trabalho fazendo atendimento em lojas. Então, quando a loja esquenta, o lojista liga logo, pergunta, vem logo e tal. Para quê? Para que você vá lá resolver o problema, porque o cliente está reclamando. O cliente se sente bem se ele estiver confortável. Então, parte do conforto do cliente, além da loja, a estrutura da loja, está diretamente ligado à condição que o ar se encontra. Então, se o ar estiver confortável, a temperatura estiver confortável, o cliente tende a ficar mais tempo na loja, e esse é o objetivo do lojista, tá? E o nosso é manter o equipamento funcionando de forma satisfatória, que venha atender o cliente do teu lojista. Então, vale a pena falar sobre isso, por quê? Porque uma hora ou outra, a gente pega técnicos ou funcionários de empresas que não conseguem visualizar esse tipo de situação, que é o seguinte, cara, você atende a um cliente e ele precisa atender o cliente dele. Então, pense nisso, o seu pagamento depende se o teu cliente estar bem. Então, se o teu cliente estar bem, você vai estar bem também com ele. Então, atende o teu cliente bem, corre para atender o mais rápido possível, porque o cliente precisa atender o cliente dele. Não só isso, eu falei de lojas, mas não lojas mais, não só lojas. Você tem hospitais, então hospitais com blocos cirúrgicos, entre outros fatores, que tem que ter um atendimento rápido, clínicas, enfim, clínicas que fazem exames e o cliente também precisa daquela condição.
Então se liga aí, é preciso ter esse know-how aí de conhecimento básico na história da refrigeração para que você entenda também a necessidade do teu cliente, tá? Mas veja só o que aconteceu. Quando chegou em 1990, o que é que acontece? Surgiu o aparelho que a gente mais conhece, sabe o que é? Olha, o ACJ, tá? Que aí basicamente foi o nosso primeiro contato com equipamentos de condicionador de ar. E aí, vamos lá. O ACJ, né, para quem não sabe, o ACJ é ar-condicionado de janela. Ar-condicionado de janela. O ACJ, para mim, foi o primeiro equipamento que eu tive contato nessa linha aí de condicionadores de ar. Lembrando que, quando a gente fala ar-condicionado, então, cara, lembre de uma coisa, ar-condicionado não é o aparelho. Ar-condicionado não é o aparelho. Ar-condicionado, ele é o produto do equipamento. O equipamento trabalha para deixar o ar condicionado. Então, o que seria ar-condicionado? É a condição que você deixou o ambiente. Então, ar-condicionado é a condição que você deixou. Então, o que é que acontece? Você usou um equipamento que condicionasse o ar a estar numa temperatura e umidade dentro de parâmetro de conforto. Entende agora? Então, você deixou um equipamento funcionando que deixou as condições do ambiente satisfatórias. Então, ar-condicionado seria produto do aparelho. Então, professor, o que é que a gente mexe de fato? Não, a gente não mexe no ar-condicionado. A gente manipula ele através de um equipamento. E qual é o equipamento que nós trabalhamos? Aí vem. Você não trabalha com ar-condicionado, você trabalha com condicionador de ar. Esse é o equipamento que você trabalha, tá? Então, se liga no que eu tô falando, tá? Parece talvez para alguns confuso, mas de fato, você não trabalha com ar-condicionado, você trabalha com condicionador de ar, tá bom? É o equipamento. Ar-condicionado seria o produto desse equipamento, né? Quando esse equipamento funciona, você tem um ar condicionado, uma nova realidade, uma nova estrutura de conforto para os usuários desse ambiente, ok? E aí onde está? Vê, quando se trata de ar-condicionador de ar e de ar-condicionado, ele faz pelo menos quatro coisas, tá? Ele faz 4 funções. Quando ele está funcionando agora, o equipamento de condicionador de ar, ele tem pelo menos 4 funções que é importantíssimo saber, tá? Existem 4 coisas que acontecem durante o funcionamento do condicionador de ar, tá? Durante o funcionamento do condicionador de ar, existem 4 funções. Então vamos saber quais seriam as funções, as principais funções do condicionador de ar? Então vamos lá. A primeira, primeira função é... Vou botar essa aqui para a segunda. É ventilar, tá? Ventilar. Então, primeira função do aparelho condicionador de ar é ventilar. A segunda, filtrar, tá? A terceira, resfriar, ok? Resfriar. E a quarta, desumidificar. Olha aí, olha aí, olha aí. Lembra que o inventor do ar-condicionado criou uma máquina que desumidifica, né? O cara que inventou o equipamento, né? Ele desumidifica, a ideia era essa. Então, naturalmente, o equipamento ele vai desumidificar o ambiente. Por esse motivo, aí vem uma explicação bem básica, por esse motivo é que quem está em ambiente climatizado tende a ter mais sede, né? Mais sede, porque o ambiente ele está menos úmido, menos umedecido. Por quê? Porque o ar condicionado, o aparelho condicionador de ar, está retirando a umidade desse ambiente. Então o ambiente tende a ser mais seco. Por quê? Porque ele também desumidifica. Lembrando, ventilar, porque o ventilador funciona, então ele vai movimentar o ar, né? Então, ventilar ou movimentar, eu quero até colocar aqui uma observação, ou movimentar
tá bom? Ventilar ou movimentar o ar, filtrar, por quê? Porque todos os aparelhos de ar-condicionado têm um filtro, né? Então ele vai ter essa retenção de filtro aí, vai ter um filtro que vai tirar impurezas. Lembrando, esse filtro não é absoluto, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Então ele vai tirar partículas em suspensão. Então são partículas em suspensão que tendem a reter ali no filtro. Porém, o filtro não é um filtro absoluto, conforme eu falei, ele vai passar essa sujeira, vai sujar o equipamento, sujar os trocadores de calor e depois a gente vai falar sobre isso. Então, mas mesmo assim, ele tem uma filtragem, então você pode filtrar, então além de ventilar e movimentar o ar, vai filtrar, ok? Na sequência, você vai ter o que? O resfriar. Então, ele vai resfriar o ambiente? Vai. Retirando o calor desse ambiente, ele tende a baixar a temperatura desse ambiente. Beleza? E o quarto seria desumidificar. Então, de fato, conforme eu falei, o ambiente ele fica menos úmido porque o ar-condicionado tende a tirar essa umidade. Lembrando, para quem tem uma dificuldade em entender o que seria retirar a umidade, o que de fato seria aquela água lá que jorra no dreno? Alguns clientes chegam a dizer que precisa colocar água lá porque ele não escorre água lá atrás? Não, na verdade não precisa colocar água. A verdade é o seguinte, que aquela água que cai lá do dreno, ela é, na verdade, a umidade do ar, né? O ar, ele é úmido, Então, existem partículas, né? Moléculas de água no ar, né? Moléculas de água que o condicionador de ar, quando está passando ar pelo trocador, ele retém essa partícula, condensando ela, e aí tem uma bandeja de condensado. Todo aparelho de condicionador do ar tem isso, uma bandeja de condensado que vai jorrar aquele dreno lá. Então, que água seria aquela? Retirando umidade do ar. Quanto mais úmido for o ambiente, mais vai drenar a máquina. Quanto menos úmido, menos vai drenar a máquina. Uma hora ou outra o pessoal confunde aí, pensando que toda hora tem que pingar, e nem sempre é assim.